fez uma força danada e conseguiu finalmente nascer. Mas quando ela caiu, saiu o casulo, ela ficou tão decepcionada, gente. Por quê? Por que não decepcionada? E como é que ela ia conhecer a tal da sempre viva com uma asa só? Dá pra ela voar? Não dá. E sabe o que aconteceu? Então, ela tinha uma perninha, mas a perninha da borboleta é muito pequenininha, não é? E a asa é uma asa o quê? Aí quando a borboleta perde uma asa, ela fica andando bem de ladinho assim, não é? Demora pra chegar, pior que uma gata azul. Mas ela mesmo assim pensou, não, minha mãe falou que quando eu crescesse, quando eu nascesse, quando eu saísse do casulo, eu precisava conhecer a nova sobreviva. Porque ela tinha uma missão. A mãe dela ensinou pra ela qual era a missão. Sabe qual era? A gente conversou lá na aula aquele dia de fazer a polinização das flores. Pra quê? Pra que nasçam outras flores. Porque não é só o beija-flor que faz. Ela também faz, como outros insetos, não é? Você não falou aquele dia? E ela tinha essa missão. Mas ela ia andando bem devagarzinho pela floresta, se arrastando. E ela de repente encontra uma joaninha. E ela falou, não, joaninha, se ela tem uma asa linda, né? Então se ela deve voar por isso aí tudo. Deve ter conhecido todos os jardins que eu não conhecia ainda, porque eu tenho uma asa. Me diga, a senhora por acaso já viu a tal da sempre viva? E ela falou, eu nunca vi nem sempre morta, quanto mais sempre viva. E ela foi toda, cansada, procurando a sempre viva. E nada. Mas ela encontrou um passarinho que ainda estava no ninho dele. Nem tinha saído direito do ovo, da caixa do ovo, e já estava rabiando. Então ela aproveitou e perguntou pro passarinho, passarinho, você que é um jovem, né, deve ser uma vida agora, por acaso sua mãe já disse que em algum momento aonde que eu estava sempre viva? E o passarinho falou, borboleta, a senhora é bem esquisita, né? Já tem uma coisa bem esquisita, eu não sou muito experiente, não, acabei de nascer, mas eu acho que a senhora tem coisas diferentes, mas não sabemos o que é. Ela ficou bem quietinha e ó, se mandou pro telefone. E continuou. Por fim, ela estava tão cansada que ela começou a ficar deprimida. Alguém sabe o que é deprimida? Ficou triste, muito deprimida. Aí sentou no lugar e começou a chorar. Mas ela chorou tanto que ela pegou no sono. Quando ela pegou no sono, ela sonhou que ela tinha visto uma sempre-viva tão linda que deu um gás nela, teve uma vontade de continuar procurando. E ela foi procurar a tal sempre-viva. De repente, ela ouviu um barulhinho. Um barulhinho tão longe e ela foi seguindo aquele barulhinho. Quando ela chegou perto, ela viu que era alguém chorando. E ela começou a perguntar para a pessoa. Você sabe que é sua, né? E ela também não sabia o que era, ela gritou. Quem é que tá aí? Aí ele falou assim, ó, não tem ninguém aqui não. Ora, bola, não tem ninguém. Quem é que tá me respondendo? Sai pra onde é você? Aí ela respondeu assim, ó, eu não. Eu sou uma pessoa, um inseto muito esquisito. Mas que inseto você é? Uma borboleta, mas eu sou diferente. Aí ela, mas eu também sou. Sai pra gente se conhecer. E saiu. E de repente, ela
filmar isso também? Filmar.